Bom dia para todo mundo. Agradecer o convite. Quando eu recebi o convite, eu perguntei para o Vitor, que estudou com a minha filha no colégio, falou: André, você poderia vir, etc. Eu falei: tá, me explica um pouco como vai ser. Falei: olha, é um dia, vai ter estudantes brasileiros participando e são várias palestras. Primeiro vem o Rafinha Bastos, depois vem você e depois é o almoço. Eu falei: tá, então tem um comediante, tem o almoço e no meio tem o advogado. Eu falei: bom, vai ser super fácil eu sobreviver à palestra. Então eu conto com o apoio de vocês. Por favor, não durmam, se possível, não leiam não fiquem muito nos seus telefones. Tá meio solitário aqui. Eu vou tentar trazer um pouco da minha experiência, passar para vocês. Tá? Então, só um pouquinho do meu background. Eu sou advogado há muitos anos. Não imaginei nunca na minha vida, quando eu comecei a estudar, que eu iria verter para esse lado de mídia e entretenimento. Nem sabia que existiam advogados que se dedicavam a isso. Eu comecei trabalhando num dos grandes escritórios mundiais que chama-se Baker McKenzie. No Brasil tem outro nome. Trabalhei como estagiário, estudava na USP, estudava à noite, porque meu pai falou: você quer ser advogado? Eu falei: quero. Ele falou: então vai estudar à noite, trabalha de dia, que a faculdade não serve para nada. Eu falei: obrigado pela orientação. Como ele pagava minhas contas, não deu para eu questionar, fui estudar à noite, mas a verdade é que quando eu me formei eu já tinha 5 anos de experiência trabalhando num grande escritório. 3 dos quais trabalhando na área tributária, que é super divertido. Enfim. Quando eu terminei, eu vim para Nova York fazer um mestrado em Direito Internacional, no outro lado da cidade, na concorrência daqui em Columbia, e fiz esse curso, foi 1 ano de mestrado, e depois eu fui trabalhar na sede mundial da Baker McKenzie, que fica em Chicago. E lá eu trabalhava no Brazilian Desk, tá? Era um mundo diferente. Eu trabalhei lá de 89 a 90. A grande forma de comunicação com o Brasil no escritório era a seguinte: alguém me disse que telefonemas até 3 minutos custavam bem menos. Então, você ligava a partir do 3º minuto, custava mais caro. Então, quando eu ligava para o Brasil, eu ficava assim, olhando o relógio, e quando dava 2 minutos e 50, eu desligava, eu ligava de novo, porque eu que tinha que pagar essa conta. Eu falo isso um pouco para ilustrar para vocês a diferença do momento de um brasileiro morando nos Estados Unidos naquela época. Tudo era muito mais distante, muito mais longínquo. O Brasil era um país que estava a anos-luz dos Estados Unidos, talvez ainda esteja politicamente, socialmente, mas eu digo assim, o nosso dia a dia no Brasil naquela época, você vinha para os Estados Unidos e você ficava bobo com as coisas que tinha. Eu acho que hoje a gente tem as ferramentas básicas, quer dizer, para te dar um exemplo, na época, o YouTube sairia nos Estados Unidos e chegaria no Brasil 10 anos depois. Hoje a gente tem tudo instantaneamente. E eu voltei para o Brasil num momento bem pior do que o atual, né? Todo mundo tem uma noção de presente, mas esquece o passado. O pessoal falando do Brasil de hoje, que eu acho que a gente está num momento delicado, eu voltei no meio do plano Collor. Todo mundo aqui é meio novo, mas assim, no plano Collor, do dia para a noite, o Collor, quando ele virou presidente, ele congelou o dinheiro de todo mundo. Não sei quem sabe aqui, mas teu dinheiro estava no banco, você não podia mexer. Foi assim, o fundo do poço, na minha opinião, do Brasil. E eu trabalhava nos Estados Unidos, ganhava em dólar. A minha namorada, que é minha esposa, é americana de passaporte. E quando eu falei que eu ia voltar para o Brasil, os amigos do meu pai falaram assim: mas teu filho é demente, né? Assim, ele não ganha em dólar? Sim. A namorada dele não é americana, ele não pode casar, ter visto e tal. Bom, eu voltei. Por que eu estou falando tudo isso?
Quando eu voltei, estava acontecendo uma coisa nova no Brasil, que era a TV por assinatura. Era o começo de Pay TV, com a TVA, para quem lembra desse operador que tinha em São Paulo, que era do Grupo Abril. E eu sempre falo, por uma coincidência, eu não sei se eu estava no lugar certo na hora certa ou no lugar errado na hora errada, mas eu comecei fazendo um contratinho de nada do cara que fez o logotipo da TVA. Era um contratinho de prestação de serviços. E assim que eu fiz um trabalhinho para a TVA, mas eu tinha um background em licensing, né? Então, na época, licensing era marcas, patentes, tecnologia. Quer dizer, você não, a expressão mídia e entretenimento, eu nunca tinha ouvido, com certeza, naquele momento. E aí, estava se abrindo esse mundo novo, né? Novas plataformas. É interessante ouvir o Rafinha falando. Se não fosse a internet, um cara que nem ele não existiria, né? Por quê? Vamos voltar para quando eu voltei para o Brasil, fim de 90, começo de 91. Ou você estava no Estadão, em São Paulo, vamos dizer, no Estadão, na Folha, na Globo, obviamente, Rádio Jovem Pan, talvez. O resto, assim, o resto era meio resto, e você como artista, como talento, como criador de conteúdo, você não tinha plataformas para colocar a tua criação, né? Então, um cara que nem ele, com as características dele, pelas quais ele é famoso, quer dizer, não é mainstream, ele no máximo ia aparecer na Band, na Rede TV, mas, enfim, não teria a liberdade artística, etc., para criar, aparecer, monetizar, né? Então era um mundo diferente. De repente surgiu essa nova plataforma chamada Pay Television, né? E aí você começou a ter vários canais, etc. Então, para falar um pouco de um advogado de direito, entretenimento, mídia e entretenimento, com isso também as oportunidades para um advogado nessa área aumentaram, né? Porque antes disso você podia ser advogado de uma TV aberta ou para uma TV aberta, de uma rádio, etc. Mas era uma coisa mais restrita, você talvez trabalharia dentro de uma empresa dessas e não tinha muita necessidade de ir para fora, né? Enfim, então este é o momento que eu voltei para o Brasil, onde, por uma coincidência, por eu conhecer um pouquinho, nem tanto, de licensing, o conteúdo na época que se licenciava, grande parte era marca, patente, tecnologia, eu comecei com essa Pay TV e foi quando os canais estavam chegando no Brasil. Então eu participei da criação da HBO no Brasil. A ESPN Brasil nasceu dentro do nosso escritório e várias outras iniciativas nessa área, né? Bom, já estou fugindo do meu script aqui. Primeiro, fazer uma parênteses. Se alguém tiver pergunta, por favor, levanta a mão, me interrompe, porque acho que fica mais legal, fica mais interativo, tá? Então, em vez de seguir aí o formato, esperar até o final, se alguém sentir a necessidade de fazer alguma pergunta, por favor, tá? Eu vou começar com eu tenho algumas perguntas. Tem alguém aqui que pretende estudar direito alguma vez na vida? 1, 2. Então, desculpa para os outros que vocês vão ouvir um advogado falar por mais quanto? 30, 40 minutos? 3. De vocês, alguém pretende estudar direito no Brasil ou não? Não. Tá. Então, tenho certeza que eu vou contribuir muito, né? De quem está aqui? Quem pretende voltar para o Brasil? Não, se não imediatamente, assim, quem vislumbra voltar a viver no Brasil e trabalhar no Brasil? Minhas 2 filhas estão aqui, então elas levantaram a mão, fiquei bem mais contente agora. Mais ou menos que uns 60%, 70% de vocês. Tá, legal. Bom saber, no fim eu volto para isso, tá? Então, como eu estava falando, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha trabalhado num grande escritório, eu falava inglês bem, eu tinha feito uma pós-graduação aqui em Columbia Law School,
na área de direito internacional, uma coisa bem lato sensu. Mas aconteceu que estava começando uma nova indústria no Brasil. E para essa nova indústria, o fato de eu ter essas ferramentas, essa qualificação, funcionou bem. Por quê? Todo mundo que estava vindo era gringo, né? Gringos que não conheciam o Brasil, vindo para uma indústria nova e específica, que não necessariamente precisava daqueles grandes escritórios. Eu não sei o quanto vocês conhecem de mercado de escritórios de advocacia no Brasil, mas tem grandes escritórios, que é onde eu me formei, ou seja, onde eu aprendi, onde eu trabalhei. Mas para esse mercado de mídia e entretenimento, você podia trabalhar em estruturas menores. Nota pessoal, eu voltei para o Brasil, para o grande escritório onde eu trabalhava, plano Collor, tudo estava uma porcaria. Eu era prata da casa, eu tinha começado lá com 18 anos, uma semana antes de começar a faculdade, e voltei e ninguém prestou atenção em mim, ninguém me deu bola, eu me senti totalmente desprestigiado, achei que tinha conquistado muito. Pô, fiz pós-graduação nos Estados Unidos, trabalhei fora, eu estava me achando, né? E o salário que me ofereceram era assim. Ao mesmo tempo, eu andava na rua, reencontrava os amigos, depois de 2 anos e meio, não tinha FaceTime, não tinha nada disso, quer dizer, era reencontrar mesmo. E as pessoas falam, nossa, você foi, uau, você trabalhou, tal. Eu falei, poxa, eu acho que tem um mercado. E eu parti para uma estrutura do escritório boutique menor, né? O nosso escritório, nós somos 12 advogados, que isso no Brasil hoje em dia é um escritório pequeno, né? Somos assim porque queremos ser assim. Eu trabalhei muito tempo em escritório grande e entendi que não era para mim, né? Eu não sou artista, mas o que o Rafa estava falando sobre liberdade é uma coisa que sempre foi importante para mim. Então, acredite se quiser, no mundo do direito, isso também existe. Quando você trabalha num grande escritório, você está sujeito a regras, obrigações, etc., que te tolhem a liberdade. E eu sempre adorei essas palavras, profissional liberal, né? Um dentista, um médico, um advogado são profissionais liberais. Quando você é um advogado num grande escritório, você é como se estivesse numa grande empresa. E eu nunca gostei disso. Eu sempre gostei de ter a minha liberdade, né? E eu sabia que para ser advogado com uma certa liberdade, eu tinha que fugir daquelas estruturas grandes. Então, ouvindo o Rafa falar isso, eu me identifico um pouco, né? Não tem a ver com rebeldia, mas tem a ver com temperamento, com forma de você exercer o teu ofício, o teu trabalho. Bom, e eu voltei para essa estrutura menor e comecei com TVA. E a TVA naquela época, ela era tanto uma operadora, TV por assinatura, ou seja, quem tem estrutura e tem o assinante, como uma programadora. Ela era do Grupo Abril e eles achavam que eles tinham que estar do lado da produção de conteúdo também. Perderam muito dinheiro achando isso, mas acharam. Isso me abriu um novo mundo, né? Por quê? Quando eu comecei a trabalhar para eles com essas parcerias de conteúdo, HBOs, ESPNs, etc., eu comecei a ter acesso a este mundo, né? Então, comecei a viajar bastante, vir para Nova York, Miami, negociar joint ventures, etc. Nesses lugares, conheci outros, e aquilo que eu nunca tinha ouvido falar, né? Media and Entertainment, né? Que no Brasil ninguém falava nisso, de repente eu vi que eu tinha um nicho dentro da advocacia, né? Que eu estava atuando, que era esse nicho de mídia e entretenimento. Outro parênteses, ser advogado, né? A Laura falou aqui da necessidade de um músico, de um artista ter um advogado. Não interessa que vocês forem estudar, eu vi o pie chart aqui de comunicações, entretenimento, engenharia, etc. Vocês vão descobrir na vida de vocês que leis, regras, contratos, não interessa a área que vocês estiverem, é biotecnologia,
é saúde pública, é medicina, é ser artista, ser cantor, ser engenheiro, uma noção de leis, uma noção de contratos, etc., é muito importante. Agora, nesta área de mídia e entretenimento, não dá para você ser um artista, não dá para você ter um negócio de mídia e entretenimento, que você está falando de propriedade intelectual, quer dizer, o que o Rafa cria, a propriedade intelectual dele, né? A imagem dele, tudo isso, você vai ter que ter um advogado do seu lado. Né? E neste mundo, para um profissional como advogado, tem dois caminhos. Um é você trabalhar com talento e o outro é você trabalhar no business de mídia e entretenimento. Quando você trabalha com talento, eles marcam de fazer uma palestra em Nova York e não aparecem, aí sobra para o advogado, tá certo? Eles chegam no hotel, eles não gostam do hotel, ligam para o advogado e falam que não tem lençol de algodão egípcio de não sei quantos fios que tem que ter. E eu entendi logo que, eu falei, não, pode ser um pouco mais glamouroso, mas isso, desculpa, quase caí aqui, isso não é para mim, tá certo? É ser meio babá, ser meio cuidador desse pessoal, óbvio, além de fazer a parte jurídica da carreira artística deles, tá? Então, isso não é o que eu trabalho, não é o que eu vou falar. Mas quando vocês falam em mídia e entretenimento, isso é um business, né? E é um business que demanda muito o trabalho de um advogado. Principalmente porque você, nesta área, tudo é documentado, é refletido em contratos, né? Então eu vou dar um exemplo. Se você tem uma padaria, o que você tem que fazer? Você tem que alugar um imóvel, comprar um imóvel, ter uma equipe. Você vai comprar insumos, né? Farinha, leite, etc. Você vai ter o pessoal trabalhando nisso, põe no forno, sai, tem pão e vende. Acabou, ok? Agora, quando você vai fazer um negócio de mídia e entretenimento, tudo que é combinado, tudo que é estabelecido, tudo que gira em torno desse business, ele é documentado na forma de contratos. Então, a parte jurídica anda sempre de mãos dadas com a parte do negócio. Tá? Inclusive, é muito comum em empresas de mídia e comunicação você ter, eu diria assim, do ponto de vista de um advogado ou mesmo de alguém de business com formação jurídica, é você ser um VP Legal and Business Affairs. Né? No Brasil, isso também já começa a existir, quer dizer, é uma pessoa que é responsável pelo lado jurídico, mas junta Business Affairs. Então, se for gravadora de música, estúdio de cinema, canais de televisão, vocês vão ver que essa é uma carreira que existe lá dentro e, coincidentemente, junta VP Legal and Business Affairs. Por quê? Nesse business, o legal está muito junto. Se vocês forem numa empresa de engenharia, etc., eu nunca vi um cara que seja VP Legal Business Affairs. Tá? Então, neste mundo da mídia e entretenimento, essa é uma parte fundamental. Tem muito trabalho para advogado e ainda bem tem poucos advogados que se dedicam a isso ainda no Brasil. Então, se alguém quiser fazer concorrência, sejam bem-vindos, porque realmente eu acho que ainda tem muito espaço. E com a multiplicação de plataformas que existe no Brasil, ou no mundo atualmente, quer dizer, essa demanda explodiu. Né? Voltando para 1990, 91, quando eu comecei com isso, surge uma plataforma nova chamada PayTV, que já, na minha opinião, começa a criar um mercado mais aberto para essa profissão, para essa atividade. Isso é antes de mídia social, isso é antes de internet, isso é antes de tudo que a gente está vendo, as multiplataformas que a gente está vendo hoje, e ainda as plataformas antigas, quer dizer, published media, né? Jornais, revistas, periódicos,
rádio, TV, enfim, TV fechada, TV aberta. Ou seja, essa multiplicidade de plataformas, para quem tem interesse nessa área, isso aí é um multiplicador de oportunidades. Né? Para entrar um pouquinho na parte técnica, só para dar um highlight para vocês, tentando não desviar muito o foco ou tirar a atenção de vocês. No Brasil, a legislação mais importante que existe na nossa área é a Lei de Direitos Autorais. Tá? Então, como o próprio nome diz, é uma lei que visa proteger a criação intelectual, né? Estabelece uma série de regras. O Rafinha falou de regras, né? Existem regras sobre propriedade da criação intelectual, forma de exploração da criação intelectual, restrições à criação intelectual. Mas a lei brasileira ela tem uma peculiaridade que ela é uma lei contratualista. O que quer dizer isso? Ela delegou muito para que as partes estabeleçam em contrato a regra entre eles. Então, ainda bem, é uma lei que, ao contrário do que é a prática no Brasil, não interfere muito na vida de quem está querendo se dedicar a essa indústria, a essa área. Ok? Mais um motivo pelo qual para advogados existe muito campo para muito trabalho, um trabalho relevante para quem está nesse business. Por quê? A lei não estabelece a regra, a lei não diz como deve ser. Isso é delegado para a iniciativa das partes. Em termos de Brasil, isso é uma exceção, porque, como vocês sabem, no Brasil a tendência é sempre interferir, regular, etc. Como o mundo não é perfeito, nesta área de mídia e entretenimento, existem duas agências governamentais que têm um impacto muito grande na indústria. Né? Uma é a Agência Nacional do Cinema, criada em 2001, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, e a outra é a Agência Nacional de Telecomunicações, que funciona mais ou menos como o Federal Communications Commission, FCC, aqui nos Estados Unidos, certo? Então, no business em que eu trabalho, muitas vezes o que se pretende fazer, o que se está fazendo, está sujeito ao controle, interferência, registros, etc., com a Ancine, Agência Nacional do Cinema, e a Anatel, né, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Essas agências estão aí para desenvolver, para promover, para fazer as coisas acontecer, mas, óbvio, também regulam, restringem e interferem. No meu dia a dia, a agência, como eu trabalho mais com conteúdo do que com infraestrutura tecnológica, etc., a Agência Nacional do Cinema tem um papel, quer dizer, não é que tem um papel, eu interajo mais, o que eu faço está mais ligado ou depende de Agência Nacional do Cinema. Alguém aqui tem ideia do que a Agência Nacional do Cinema faz? Tá. Então, a Agência Nacional do Cinema foi criada em 2001 para tentar resgatar, promover, desenvolver produção brasileira independente. Então, do pie chart aí, quem está na área de comunicação, quem tem interesse na área audiovisual, a Ancine é uma parte importante. No Brasil, hoje em dia, tem muito dinheiro de incentivo fiscal para produção audiovisual independente. Tá? O que é produção audiovisual independente? A primeira parte é fácil, produção audiovisual independente significa que é independente dos networks, né? Independente da Globo, SBT, Record, ok? Tem muito dinheiro, muito incentivo fiscal. Então, realmente, se alguns de vocês estão pensando em comunicação,
pensando em produção audiovisual, no Brasil, hoje em dia, para quem é brasileiro, existe muito dinheiro disponível e realmente é fantástico. E vocês podem ver que o ressurgimento do cinema nacional recentemente, com alguns sucessos, mas com uma relevância em termos de bilheteria que começa a ficar importante, é fruto desse dinheiro que está aí disponível, né? Então, a Ancine foi criada para isso em 2001. O pessoal que criou a Ancine entendia só de cinema, tanto que ela chama Agência Nacional de Cinema. Logo que a agência foi criada, eu fui chamado para ir ensinar, entre aspas, para o pessoal da agência o que era TV Pay TV, TV para assinatura, porque eles começaram a se meter em TV para assinatura, eles não tinham ideia do que era, só faziam besteira porque era agente de cinema. Bom, hoje, a Agência Nacional de Cinema está envolvida em tudo que é conteúdo audiovisual, em tudo que é plataforma onde você tem um vídeo, né? Seja o vídeo, o teu telefone, uma plataforma OTT, ou seja, TV aberta, TV fechada, cinema, etc. Para o bem e para o mal. Para o bem, quando ela está incentivando com dinheiro, quando ela está protegendo no bom sentido, quer dizer, tem proteção boa, na minha opinião, proteção ruim. Enfim, ela está lá para recriar uma indústria audiovisual brasileira fora do âmbito dos networks, porque a Globo não precisa de ajuda, quer dizer, eles já produzem, etc. Muito bem. E está lá também para atrapalhar, né? Está lá para atrapalhar, por quê? Criam regras estúpidas, fazem micromanagement, interferem, quer dizer, para eles, tudo que é de fora, existe uma xenofobia gigantesca na atuação deles, uma falta de razoabilidade, na minha opinião, que acaba afastando oportunidades que eu acho que seriam incríveis para o conteúdo nacional, para o produtor independente nacional, etc. Ok? A outra grande coisa que surgiu polemicamente no Brasil, mas hoje já virou uma realidade, existe uma lei, eu falei da lei de direitos autorais, agora na área de conteúdo, estamos falando aqui muito de content, conteúdo, a lei conhecida como lei do SEAC, né? Que é uma lei que veio interferir no mercado de pay TV no Brasil. E talvez a coisa mais importante dessa lei é que ela criou cotas de exibição de conteúdo brasileiro independente no prime time dos canais. De acordo com essa lei, cada canal que não seja um canal esportivo, de notícias e tem mais uma categoria, precisa exibir 3h30 por semana de conteúdo brasileiro independente no prime time. Tá? Façam a conta, e tem regras, tem limitação de quantos reruns você pode ter de cada conteúdo no teu canal. Façam as contas do número de canais que existem, multiplica isso por 3h30 por semana no prime time, que é basicamente 30 minutos por dia, certo? As 3h30. É muito, muito tempo a ser preenchido com conteúdo brasileiro independente. Não tem conteúdo suficiente, quer dizer, com uma qualidade mínima. Vocês imaginem, por exemplo, eu vou pegar um exemplo, Discovery Networks. Né? A Discovery Networks deve ter no Brasil de 7 a 10 canais, ok? Eles têm que, para cada canal desses, ter 3h30 de conteúdo brasileiro independente no prime time deles, tá? É muito difícil. Todo mundo aqui conhece o padrão da Discovery, né? Você imagina no prime time ter que pôr uma coisa brasileira que tem que ser relevante, com qualidade, etc. Tá? Para Discovery, um grande problema, mas está todo mundo se adaptando. Agora, para quem é brasileiro, produtor, independente, isso é fantástico. É fantástico. A gente está trabalhando muito e muito e muito, não só para produtores, mas para os canais, para
cuidar dessa exigência e assegurar que a lei possa ser cumprida, né? Então, eu não sei quanto tempo vocês estão fora do Brasil, mas se hoje em dia vocês assistem todos esses canais, vocês vão ver que no prime time começa a aparecer coisa brasileira, né? Então, essa lei do SEAC, que trata de uma série de aspectos de Pay TV, ela, com essas cotas que foram criadas, que são super polêmicas, etc., mas hoje são uma realidade, a polêmica acabou, porque isso é uma realidade, criou uma plataforma gigantesca para a produção de conteúdo audiovisual brasileiro, e dando não só, tem por um lado dinheiro de incentivo fiscal para isso ser produzido, mas outro lado, uma plataforma para isso ser exibido, tá? Então, o momento atual, para quem tem interesse em conteúdo, em produção audiovisual no Brasil, é um momento auspicioso, porque realmente tem não só dinheiro para produção, como uma demanda muito grande, principalmente em função dessa obrigação legal que foi criada, ok? Muitas vezes, quando me perguntam sobre, você é advogado de mídia e entretenimento, né? Fazem a pergunta assim, com o olhinho piscando, querendo ouvir histórias de glamour, etc. E é decepcionante a resposta. Assim, não tem muito glamour, não. É um business como outro qualquer, né? Na minha carreira, assim, tive 2, 3 Hollywood moments, assim, daquele que dá para contar para os amigos e botar um pouco de banca, mas é uma atividade técnica, né? O Rafinha também falou, né, que contador e advogado tem o seu papel, né? E eu acho que eu concordo com ele de novo, né? Quer dizer, de um advogado, seja na área ambiental, seja na área trabalhista ou na área de mídia e entretenimento, você espera que ele cumpra uma função, que ele tenha um papel, quer dizer, é um trabalho, é uma profissão técnica, né? Como é um dentista, como é um médico ortopedista, você tem uma função a cumprir. Você trabalha com ferramentas diferentes, né? Ferramentas muitas vezes comuns a outras áreas do direito, mas você trabalha com um assunto bem mais gostoso, né? Você não está sendo advogado de um cara da Operação Lava Jato, entendeu? Quer dizer, eu imagino ir para casa à noite, pôr a cabeça no travesseiro, ou chegar em casa, sentar na mesa com teus filhos e falar: e aí, o que você fez hoje, pai? Bom, hoje eu tentei tirar o fulano da cadeia, não deu certo, meu filho ganhou uma grana com ele que não é brincadeira, né? Então, assim, para quem tem interesse na área do direito, para quem pensa nisso como uma possibilidade de carreira, é uma coisa muito legal, muito gratificante, porque você está trabalhando com coisa boa, coisa que traz alegria, né? Você está trabalhando com música, você está trabalhando com internet, você está trabalhando com conteúdo, quer dizer, coisa que na maioria das vezes faz bem para as pessoas, né? O advogado tem aquela imagem que eu não preciso dizer para vocês, né? Piadinha de advogado a gente sempre ouve. Eu sempre me sinto à vontade, porque na área que eu atuo, e eu não faço só isso, tá? Mas isso é onde a gente tem assim um destaque especial. Nessa área que a gente atua, sabe, quando chega no fim do dia, a gente tem orgulho do que a gente ajuda a fazer, do que a gente ajuda a criar, e realmente não tem um downside, né? Não tem, puxa, o outro lado se deu mal, né? Você está ajudando a criar coisas boas, coisas que trazem alegria para as pessoas, quer dizer, não tem o lado ruim da história, né? Na minha carreira, eu tive oportunidade de trabalhar assim com as grandes empresas de mídia e comunicação do mundo, né? E o que eu sempre falo, talvez as ferramentas que eu uso no meu dia a dia são as mesmas, mas eu nunca tenho um dia igual ao outro, né? O contraponto que eu faço sempre é com o dentista, né? Quando eu penso na vida de um dentista, quer dizer, ele chega no consultório dele, aí o cliente dele chega,
ele fala oi e fala, por favor, abre a boca. E aí ele fica olhando dentro da boca do cliente dele, ele não consegue se comunicar com o cliente dele, né? Porque o cliente dele fica assim, tá ótimo, quer dizer, ele não tem interação, não tem comunicação, e o olhar dele está lá, né? Na área do direito, você pode estar trabalhando com um grande projeto de infraestrutura, trabalhando com a questão ambiental, defendendo alguém na Lava Jato, enfim. As oportunidades que o direito te dá são inúmeras, incontáveis. Em tudo vai ter advogado, vai ter direito, vai ter leis. Na área de mídia e entretenimento, quer dizer, eu às vezes estou falando da produção de um filme, de uma coisa interessante, ou às vezes estamos avaliando para um cliente que quer reagir ao que falaram dele no Jornal Nacional e ele não gostou, e a gente tem que ponderar com ele que, olha, é melhor você ficar sozinho não gostando do que tentar brigar com a Globo, porque, na verdade, eles podem falar, ou seja, o mundo, você navega por diferentes áreas, diferentes momentos, diferentes experiências de pessoas, usando a tua ferramenta de advogado, né? Então, sim, nesses anos que eu me dediquei a isso, eu trabalhei com empresas de informações, empresas de rádio, TV aberta, TV fechada, produção de filmes, festivais de música, né? A gente tinha um cliente que fazia festival de metaleiro no estado de Pacaembu, né? Eu ficava backstage para se der algum problema, tal. Então, realmente, embora se fale assim, advogado que põe gravata e vai para o escritório, é mais ou menos assim, mas sempre a gente está vendo coisas diferentes, coisas novas que não se repetem, né? Eu não sei como está de tempo, mas... Tá tranquilo, você quer fazer perguntas? Não, então eu queria só fazer uma conclusão antes e aí abrir para perguntas, né? Eu perguntei antes quantos vocês pensam em voltar para o Brasil, né? E eu contei também que eu voltei para o Brasil numa época que perguntaram se eu era demente, a palavra foi essa mesmo, né? E eu sou brasileiro, assim, neto de imigrantes, mas sou brasileiro. E eu sempre achei que, por ter tido as oportunidades de educação que eu tive, principalmente, eu poderia, voltando para o Brasil, por um lado, óbvio, ter uma facilidade maior de desenvolvimento de carreira, né, porque eu tive o privilégio da educação, mas eu acho que assim, sem querer parecer, levantar bandeiras, etc., eu acho que assim, com conduta, com o que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, né, que com todos os seus defeitos, eu sempre falo que eu acho que na história da civilização humana, nunca existiu um país onde as pessoas tiveram tanta oportunidade como aqui nos Estados Unidos, né? Então a gente vê aqui, a gente olha isso, a gente aprende isso, e eu acho que a gente como brasileiro tem uma certa responsabilidade de voltar e tentar disseminar isso um pouco, nem que não seja institucionalmente, pela nossa conduta, pela maneira de ser, etc., né? E eu acho que está assim, tá na mão de vocês, vocês são um grupo privilegiado. Eu cheguei aqui cedo hoje, conversei com alguns, tenho minhas duas filhas que também estão estudando aqui nos Estados Unidos, não estou forçando elas a voltar para o Brasil, não é pressão em cima delas, mas eu acho que vocês têm uma obrigação de pensar como que vocês podem, com a oportunidade que vocês estão tendo, eventualmente voltar para o Brasil, sem ser demagógico, tá? E make it a better place, sabe? Eu acho que a gente aprende muito aqui nos Estados Unidos, a gente vê que realmente instituições como essa, com a filantropia, com um espírito maior de dividir, de dar, de devolver, de retribuir, né? Então, espero que vocês tenham aí, se não de imediato, mas a médio e longo prazo, uma perspectiva de voltar para o Brasil, mesmo que o momento não seja o melhor, tal, e com o que vocês estão aprendendo aqui, contribuir para melhorar, no geral, a condição lá, porque eu acho que
são cabeças pensantes que têm uma chance de ir para fora, de ver outras coisas, que podem voltar e dar uma contribuição especial. Né? Okay? Perguntas? Sim. Você, no fundo. Enquanto o microfone vai até lá, só uma pergunta. Fala. Alguns canais de TV têm feito parcerias com youtubers, no caso da, acho que é Fox e Porta dos Fundos. Isso se enquadra, né, nas regulamentações que você mencionou? Sem dúvida. Quer dizer, quando eles sentam juntos, eles vão discutir um business, né? E depois esse business é documentado. Né? Quando o cliente sabe usar bem um advogado, ele não vai só trazer o business, falar, olha, é isso que a gente combinou. Ele vai levar o advogado junto, por quê? Quando ele está discutindo o business, o advogado vai olhar sobre o prisma diferente. Então, talvez alguém está falando, olha, essa é uma oportunidade na área publicitária, uma oportunidade artística, etc. O advogado vai ver riscos, né, pitfalls, e vai ver também oportunidades que talvez quem é da área artística, da área criativa, da área de negócio, de grana, não vai ver. Tá? Então, sem dúvida, a gente acaba aparecendo aí. Okay? Chegou o microfone? Ok. Do ponto de vista legal... Fala o teu nome e onde você estuda, por favor. Oi, meu nome é Álvaro, eu estudo na NYIT. Do ponto de vista legal, como funcionaria para trazer o formato de um reality show americano para o Brasil? Na área de reality shows e na área de format, né, você tem duas realidades. Os que copiam, né, na cara dura copiam. Desculpa. E os que respeitam a criação, o IP que tem dentro de um format, respeitam, pagam por isso e tem um license. Então, quando vocês veem Dança dos Famosos no Faustão, espero que vocês tenham coisa melhor para fazer, mas enfim. A Globo fez um license. Eu não sei, eu estou falando, eu não sei, eu não participei, mas com certeza uma empresa como a Globo respeita isso e ela foi na BBC e fez um licensing. Geralmente ela vai pagar um fee, ou um fixed fee, ou um royalty em cima do que ela fatura em cima, tá? Para usar esse formato. Uma coisa importante, free legal advice, tá? Ideias não são protegidas, ok? Você tem proteção legal, proteção de marca, proteção de patente, proteção de uma obra audiovisual, de uma música, de algo que você escreveu. Mas ideias não são protegidas. Por exemplo, ninguém vai lembrar aqui, mas quando o primeiro Big Brother Brasil foi lançado, a Globo veio promovendo BBB, BBB, BBB. E o SBT fez um ambush e lançou Casa dos Artistas. Alguém lembra? Ou seja, eles usaram toda o promotion que a Globo estava fazendo para criar o programa deles, que era virtualmente a mesma coisa. E a Globo processou o SBT, mas não processou por violação de direitos autorais. Processou por concorrência desleal. Por quê? A ideia de falar, puxa, eu vou fazer um programa de TV, vai ter um monte de gente dentro de uma casa sendo filmado 24/7, tá? Ideia não é protegida. Mas a Globo falou, vocês usaram todo o promotion que a gente estava fazendo com algo novo, inusitado, se valeram disso para criar um programa em cima do que a gente fez. Eu não sei como terminou a briga judicial, tá? Mas foi essa a briga. Mais alguém? Quem que está com o microfone? Olá, meu nome é Matheus. Eu estudo engenharia na WPI. E bom, primeiro eu acho que eu queria perguntar para todo mundo quem aqui assiste TV. Se alguém assiste TV, que levanta a mão. Você está falando de TV aberta? TV aberta, canal. Quem assiste regularmente? E quem aqui assiste Netflix ou usa alguma Calma aí. Você pulou. Quem assiste Pay TV? Quem tem um Pay TV subscription? Sad.
Mas não, sad do ponto de vista de quem trabalha com isso. Quem tem Netflix? Ou Amazon Prime. Então, Ó, posso te interromper de novo? Eu ouvi dizer outro dia que a Netflix tem 20 milhões de assinantes com que pagam 2 milhões, assim, 11 milhões de assinantes que pagam, acho que é R$35 por mês, e ela tem 20 pessoas que trabalham para a América Latina. Uma Sky, para te dar um exemplo, ela tem que ter toda uma infraestrutura gigantesca. Pegar a net, que é pior ainda, tem que abrir buraco na rua para passar o cabo dela, ok? Precisa chegar, te vender a assinatura, tem que pôr um decoder na tua casa, que custa uma fortuna. Aí você assina, 2 meses depois fala, não gostei disso, você para de pagar. Para entrar na tua casa e pegar o decoder, tem que entrar com uma ação judicial para pedir um mandado de busca e apreensão, ok? E aí tem Netflix, e todo mundo tem Netflix. Vocês estão vendo onde essa indústria vai. Desculpa. não, tranquilo. Era exatamente esse o meu ponto. Então, como que você vê... Bom, em tantos outros exemplos, né? Você pega Airbnb, e é a maior empresa de hospedagem do mundo e não tem um único hotel. Facebook para mídia, e Uber para táxis. Então, grandes conglomerados de mídia estão sendo disruptados completamente. E como que, da tua perspectiva, você acha que eles estão reagindo para plataformas como Netflix e tantos outros streaming? Vou te dar 2 respostas. Uma, não vai faltar trabalho para advogado. So, as far as we're concerned, we're fine. Entendeu? Mas eu falo isso não é piada, porque uma das coisas que eu acho fascinantes da minha profissão é que, com certeza, eu não tenho dúvida que daqui a 200 anos ainda haverá advogados. Tá? Porque eu não consigo vislumbrar como a tecnologia vai poder suplantar a atividade de um advogado. Porque ser advogado não é só conhecer a lei. Você pode conhecer a lei bem pra caramba, mas se você não tiver behavior, se não tiver approach, se numa negociação você sentar, se portar mal, você pode ser tecnicamente o melhor advogado do mundo. Mas ser advogado é uma combinação de técnico, de behavior, de pensar e saber o que falar, quando falar. Então, a primeira resposta que eu te dou, já que eu sou o advogado do dia aqui, é que, independentemente desses disruptions, para o advogado sempre vai ter o que fazer. Né? Inclusive, esse disruption dá muito trabalho para o advogado. A segunda forma que eu vou te responder é uma coisa interessante, que foi interessante para mim. Ano passado eu conheci um senhor que foi durante anos o diretor-geral do jornal Estado de São Paulo, ok? E eu estava falando com ele sobre o mundo das revistas, que é um mundo que, por uma amizade pessoal, eu, desde os 4 anos de idade, vivenciei, tá? Do Grupo Abril. E a Abril acabou de diminuir o número de revistas que ela publica de 55 para 15. Ok? 55 para 15. Tá? É a maior empresa, maior editora da América Latina. Tá? Então eu estava conversando com ele, ele me falou o seguinte, ele falou, André, as mídias não acabam, elas perdem relevância. Tá? Então vamos olhar, provavelmente a primeira mídia de massa, fora printed media, de Gutenberg, etc., foi o rádio. Né? E todos nós, e aí eu sou bem mais velho que vocês, mas para mim isso também é passado, o rádio congregava o mundo. Né? A Segunda Guerra Mundial foi acompanhada pelo rádio. E aí veio televisão. Outro dia me falaram que a primeira transmissão de televisão, não sei se é verdade, foram as Olimpíadas de 36 na Alemanha, em Berlim. Tá? Então, veio a televisão e todo mundo falou, o rádio vai acabar. Quem aqui ouve rádio? Quem aqui, quando está no Brasil, ouve rádio? Porque anda de carro, não é isso? Acertei? Agora, o rádio é relevante quando vocês estão no carro? Quer dizer, quando você entra no carro, você tem a necessidade de ligar, de ouvir, provavelmente notícias, etc. Né? Então, assim, respondendo à tua pergunta,
as mídias, eu acho que elas não acabam, elas perdem relevância. O grande desafio é você, não é saber, tentar conseguir fazer essa transição, né? E aqui eu vou parafrasear algo que eu ouvi falar do Roberto Tivita. O Roberto Tivita foi o maior editor que existiu no Brasil. Foi o cara que começou o Pay TV no Brasil, tá? Ele é um cara que cresceu em Nova York, foi para o Brasil com 15 anos de idade, estudou em Wharton. Depois de Wharton, ele foi trabalhar em Time Magazine, né? Lá aprendeu revistas. O pai dele tinha começado a editora Abril com Pato Donald, ok? E o grande projeto e paixão da vida do Roberto Tivita foi Veja. Ele começou Veja em 68, quase levou a família à ruína, mas Veja virou o powerhouse que virou. Falei, virou, não acho que é mais o que era. E ele faleceu há 2 anos atrás, e faleceu inconformado que os americanos ainda não tinham descoberto uma maneira de transicionar, né, o publishing content para monetizar nas novas mídias, né? Então, o que acontece? As revistas sempre foram um veículo de monetização, principalmente com publicidade, nem tanto com subscription ou newsstand sales, gigantesco. E essa publicidade está migrando, como falou o Rafinha, né? Google, no Brasil, ainda é a segunda maior empresa de mídia, tá? Uma empresa que não existia há 10 anos atrás. Ela é a segunda empresa de mídia. Só é a segunda porque no Brasil tem o 500-pound gorilla, que é a Globo, né? Eu tive agora em Israel, eu tive na Google em Israel. Google em Israel é a maior empresa de mídia. Mas ela é a maior empresa de mídia não por causa do mercado interno, porque ela permite às empresas israelenses se globalizarem, empresas de tecnologia, etc., né? Então, voltando à tua pergunta, eu acho que isso é um super desafio, né? E é um desafio para todos. Por quê? Eu vou dar um outro exemplo para você. Eu não sei quanto Tom Cruise ganha num filme, tá? Mas até poucos anos atrás, quando chamavam Tom Cruise para um filme, Hollywood tinha um modelo de venda desse filme que envolvia mais ou menos 9 janelas. E eu já vou te dizer quais são. E essas janelas foram canibalizadas pela tecnologia. Por quê? Quando o Tom Cruise fazia um filme, no cálculo do salário dele, de quanto ele ia ganhar, os executivos dos estúdios falavam o seguinte: primeiro eu vou lançar em cinema, ok? Depois do cinema, aviões. Acredite se quiser, quando você senta lá no avião e assiste um filme, você está pagando por isso, está incluído no preço da tua passagem, tá? Depois vinha pay-per-view, né? Então o filme saía em pay-per-view, ok? Depois vinha HBOs da vida, né? Então era a 4ª janela desse filme. Depois de HBOs da vida, ia para o tela quente da Globo, ok? Então a Globo pagava, ainda paga um belo dinheiro por um tela quente. Depois esse filme ia para TNT e outros canais do gênero, ok? Era a 6ª janela do filme. Perdão, pulei. Depois da HBO, ele ia para Home Entertainment, DVDs, né? Só uma curiosidade dinossáurica aqui. Quando lançou o DVD, você tinha antes DVD, depois VHS. Quer dizer, as janelas eram divididas, que você, primeiro na Blockbuster tinha DVD, que era mais caro, e depois vinha VHS. Seguindo, depois que passa na TNT, vai para canais tipo Sony Entertainment, Warner, que não são canais só de filme, e depois entra no library e vira syndication. Quer dizer, alguém tem dúvida que o filme Casablanca está passando em algum lugar hoje? Não precisa ter a menor dúvida, tá? E quem tem o IP desse filme está faturando em cima do Casablanca, tá? Então, quando contratavam o Tom Cruise e pagavam para ele gazillion millions, tá certo? Eles levavam em consideração todas essas janelas de exploração. Que hoje, você tem filmes que estão indo diretamente para o Netflix, né?
Então, a chance de você monetizar esse conteúdo audiovisual diminuiu de maneira significativa e pode ter certeza que o salário do Tom Cruise também vai diminuir. Eu não tenho a menor dúvida, porque a relevância, e eu acho que essa palavra, quando você fala em conteúdo, cada vez mais, a relevância de alguma coisa, né, de algum conteúdo, diminuiu muito. Né? Eu cresci assistindo o Planeta dos Homens, segunda à noite, da Globo, do Jô Soares. No dia seguinte, na escola, a gente só falava disso, da piada que o Jô Soares falou. Né? Primeira Guerra do Golfo, na CNN, era Peter Arnett. A gente não vai esquecer isso, ele reportando, etc. Com a multiplicidade de plataformas que você tem hoje em dia, a relevância individual de um conteúdo, né, perdeu tremendamente. Mas, por outro lado, você dá uma oportunidade incrível para muita gente expor seu talento e ganhar dinheiro. Camila, como chama Camila? Coelho, da maquiagem, né? É isso? Outro dia eu estava com o diretor de conteúdo do YouTube, que foi meu cliente na Viacom. Ele falou, André, você não tem dinheiro, não tem ideia quanto dinheiro essa menina ganha. Né? Então, assim, do ponto de vista de quem tem conteúdo a criar, a oferecer, essa multiplicidade de plataformas é sensacional. Do ponto de vista de quem tem a plataforma, imagina hoje a NET tem acho que 6 milhões de assinantes. Vocês têm ideia de quanto dinheiro é isso? É muito dinheiro. Só que quanto que eles investiram para ter isso está sendo corroído. Né? Na minha casa eu tenho 3 filhos, eu e minha esposa falamos, a gente só vai ter TV na sala, porque a gente não... Entendeu? Aí cada um tinha o seu Mac e fica cada um no seu quarto. Eles estavam nem aí que não tinha TV na sala. Então, é um desafio para todos. Mas, de novo, voltando ao começo, para quem atua na área do direito, do entretenimento, de mídia, sempre vai ter trabalho. Desculpa pela resposta longa. Sem problema. Nós temos mais uma pergunta para finalizar e depois vamos passar a palavra para você. Tá, obrigada. Primeiramente... Onde você está? Oi. Me chamo Juliana, sou do Rio, estudo cinema e letras em Georgetown. E queria perguntar para você, você falou que tem muito incentivo fiscal no Brasil nesse momento, muita oportunidade. Por que você acha que grandes cineastas como Zé Padilha e Walter Salles estão buscando o mercado americano e até o Wagner Moura agora em Narcos, buscando a indústria hollywoodiana, em vez de ficar no Brasil e também tem projetos no Brasil, mas buscando também ao mesmo tempo Hollywood? Eu não sou a melhor pessoa para responder isso, mas eu acho que a resposta para a tua pergunta está na palavra também. Né? Então, eles também. Né? O Padilha teve no meu escritório antes do Tropa de Elite. Né? Para dar um exemplo prático do que a gente faz. Tá? Tem um mecanismo na lei do audiovisual, que eu não mencionei, uma lei de 93, que estabelece esses incentivos. E, basicamente, o incentivo que existe é o seguinte: quando os estúdios recebem, quem é o foreign licensor de conteúdo audiovisual que exibiu no Brasil, recebe o dinheiro do Brasil, então vamos dizer, a Warner manda Superman para o Brasil, ok? A Warner do Brasil manda o dinheiro para a Warner em Burbank. Tem o imposto de renda na fonte, tem que pagar imposto no Brasil, tá? É 25%. A Warner em Burbank tem a opção de pegar 75% do dinheiro do imposto e, ao invés de dar para a Dilma gastar, ela pode reinvestir em coproduções brasileiras, de produtor independente, ok? Então, esse é um dos incentivos que existe e dá muito dinheiro, tá? Então, por exemplo, eu trabalhei no Tropa de Elite 1, né, antes do Padilha ficar famoso. Detalhe, para quem não sabe, ele era investment banker antes de virar diretor de cinema,
E eu acho que esse é um dos motivos do grande sucesso dele, porque ele é bom pra caramba de negócio, entendeu? Ele não é só artista, aquele cara artista e tal. Então, eu acho que ele veio no escritório, ainda não era tão famoso, e os nossos clientes foram a Universal e a Paramount, que tinham esse dinheiro de imposto de renda para investir, investiram no projeto dele. Como ele teve muito sucesso, as portas de Hollywood abriram para ele. Porque o americano, quando vê talento, não deixa passar, tá certo? Então eu diria assim, também, eu não sei o que um cara que nem o Padilha está fazendo hoje em dia, mas eu tenho certeza que ele deve ter projetos no Brasil. Eu vou te dar um exemplo inverso, né? Me deu branco o nome dele, o que fez o Rio. Saldanha, Carlos Saldanha, né? O Carlos Saldanha é um cara que mora nos Estados Unidos há 25 anos, carioca, veio aqui tentar a vida, mas ele é brasileiro. Então, ele pode ter acesso aos incentivos fiscais, que são só para brasileiros, ou para quem é residente no Brasil há mais de 10 anos, tá? Então, ele está fazendo o caminho inverso do Padilha, né? Ele tem as coisas dele aqui também, mas ele está indo para o Brasil por, imagino, vários motivos, mas um dos motivos é que tem a lot of free money, e é free money, tá? É dinheiro sem strings attached, que eu acho um erro. Eu, como pessoa física, sou totalmente contra. Eu acho que num país onde falta saúde e educação, você dá dinheiro de graça para as pessoas fazerem filme, ganharem muito dinheiro com filme, quando dá certo. Óbvio, quando não dá certo, entendeu? Mas um cara que nem o Padilha ganhou muito dinheiro e não precisa devolver, né? Eu acho que assim, o mínimo seria devolver o que ele recebeu para que isso seja dado para outros e possa ter um efeito multiplicador, tá certo? Então assim, eu acho que Wagner Moura, Padilha, mesmo hoje estou bom de nome, aquele ator, o bonitão que está em... ele mesmo. Aliás, olha, eu tive uma vez uma reunião com ele em Los Angeles, um reconhecimento público, um cara muito bacana, falou coisa com coisa, um cara preocupado com o Brasil, etc. Eu acho que é uma questão de oportunidade, né? E é também, a gente estava trabalhando num filme que acabou não acontecendo, que tinha a ver com o Brasil, o Rodrigo Santoro estava louco para participar. Então, acho que uma coisa não exclui a outra, né? São possibilidades. Perfeito. Desculpa, gente, que não dá para atender as perguntas de todo mundo, mas vocês podem incomodar o André durante os coffee breaks. A última, por favor. Minha filha, fala. Meu nome é Carol, espero que você Isso saiba eu disso, sabia. já que você escolheu. Eu estudo em Northwestern, espero que você também saiba disso. Você meio que tocou nisso nessa última O que você pergunta. estuda lá? Eu estudo comunicação e Obrigado. marketing. Quem paga? Você meio que tocou nesse assunto nessa última pergunta, mas eu queria que eu sei, mas o resto das pessoas aqui não sabem, que você desse alguns exemplos de alguns clientes que você tem no seu trabalho. Então, o nosso trabalho, quer dizer, a gente trabalha... Eu vou falar primeiro por indústrias, né? A gente já trabalhou com publishing, né? Mídia impressa. Então, assim, revista super interessante, Playboy, Grupo Abril, a gente já fez muito trabalho, né? Empresas de internet, né? Então, por exemplo, estamos com um cliente novo, uma empresa israelense fascinante, chama Taboola, não sei quem conhece aqui. Eles fazem sugestionamento. Quando você entra numa página da internet e você assiste a um vídeo, eles têm um algoritmo, um software, que quando você vê embaixo, fala viewers also like this, whatever, que figures out o que você quer, o que talvez algo que você possa ver. Então, empresas de internet, empresas de informações financeiras, agência Reuters de notícia. Então, a gente trabalhou muito para a agência Reuters, que tem no Times Square, Thomson Reuters Building e tal. Trabalhamos para eles. Trabalhamos já para a Rede TV, menos que ele, eu não tenho mágoas da Rede TV. Trabalhamos muito, eu diria assim,
Onde a gente trabalha muito é na produção e distribuição de filmes brasileiros, tá? Então eu diria assim, desde Tropa de Elite, o filme do Pelé Eterno, vários desses filmes a gente estava envolvido sempre do lado business, né? Um filme é como uma empresa, né? Um filme tem dono, um filme tem que gerar dinheiro, etc. E precisa de advogado da mesma forma que uma empresa de uma fábrica de chocolate, por exemplo. E hoje trabalhamos muito também em produção para televisão, né? Então, essa cota que eu falei de 3h30 por canal, etc., gerou uma demanda muito grande. A gente trabalha para várias produtoras brasileiras independentes que são comissionadas pelos canais para produzirem esse conteúdo, né? Então, obrigado por me dar a chance de fazer publicidade, filha. Tá bom?